Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos para mais uma aula. Agora é a aula de banco de investimentos, mais um assunto de conhecimentos bancários, né? Nós já estudamos, então, aliás, estamos estudando conhecimentos bancários já. Esse curso aqui é um curso completo, é um curso detalhado, é um curso que você pode ter absoluta certeza que ele irá deixá-lo bastante competitivo, né? Professor, faz uma pequena resenha, um pequeno resumo, uma breve explicação do que vai ser a aula de hoje, a aula desse vídeo, dessa videoaula que é banco de investimentos. Bom, agora nós estamos fazendo o seguinte, agora nós estamos detalhando, gente, tá? Nós estamos detalhando aí as instituições financeiras que atuam no mercado operativo. E os bancos de investimentos, eles são utilizados, né, pelas empresas investidoras, né, as empresas investidoras, principalmente aquelas que operam no mercado, né, que fazem bastante uso desse tipo de instituições. São instituições financeiras especializadas para atender esse público, né? E nesse sentido, né, essas entidades aí, essas instituições financeiras, né, elas estão fortemente vinculadas, né, ao suprimento de capital de giro e investimentos. Ou seja, os bancos de investimentos têm uma atuação específica, uma atuação precisa para as pessoas jurídicas, ok? Com isso, né, a gente vai estar aí detalhando para vocês, né? Então, vamos lá, bancos de investimentos, né? Professor, bancos de investimentos, eles estão aqui, está situado exatamente nessa posição. Professor, essa flecha sua tá torta, hein? Ó. Aqui, nas instituições financeiras não monetárias, né? Nós já estudamos todas as demais instituições, bancos comerciais, as monetárias, e agora a gente vai estar detalhando. Muita atenção, tá? Porque o cara, né, vai querer diferenciar, ele vai querer saber de você, se você sabe as diferenças, principalmente dos bancos de investimentos e os bancos de desenvolvimento, né? Então preste atenção aí, tem que assistir as duas aulas. Assistir o banco de investimentos, tá, vá lá e assiste banco de desenvolvimento. Vamos explicar nessa aula assim tudo de importante sobre bancos de investimentos, né? Vamos lá. Vamos lá, professor. É uma instituição financeira privada, ou seja, ela não é uma instituição pertencente ao público, né? Especializada em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para o suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. Professor, o que esse cara falou aqui? Olha só. Primeiro, operações de participação societária de caráter temporário. Está aqui. Professor, o que esse cara... Isso aqui são o que? São as atuações, o resumo das principais atuações do quê? Dos bancos de investimento. Professor, o que esse cara aqui... Esse cara aqui está principalmente ligado àquelas operações de underwrite. O que é isso, professor? A minha empresa quer abrir capital, lá que concursos quer abrir capital lá na Bolsa de Valores, não é isso? Então, o que acontece? Ele vai ter que passar por um processo para a abertura desse capital. E os bancos de investimento, gente, os bancos de investimento são instituições especializadas em conduzir esse trabalho. Professor, eu quero estudar mais sobre esse assunto. Esse assunto aqui, ele é abordado lá nas nossas aulas de ações, né? O que mais, professor? Ó, financiamento, isso aqui cai muito, ó, principalmente Caixa Econômica, ó. Financiamento da atividade produtiva. Ok, professor? Ele vai o quê? Ele vai financiar a atividade produtiva para o suprimento, atenção, de capital fixo e de giro. Então, olha aí, giro, curto prazo, fixo, médio e longo prazo, e de administração de recursos de terceiros. Então está aqui para vocês aqui as principais áreas de atuações dessas instituições na qual elas são especializadas, né? Eu chamo bastante atenção aqui no que está em vermelho, capital fixo e capital de giro. Por quê?
porque o aluno pode estar confundindo aí com o capital lá, o semifixo, não é isso? Fixo lá lá dos bancos de desenvolvimento que a gente vai estudar já já. Vamos lá, professor. Sobre esse assunto, né? Vamos lá. Capital fixo. O que vem a ser o capital fixo, né? Capital fixo. Capital fixo é o seguinte: ele vai mobilizar o recurso que tem, aonde? Em investimentos. Professor, investimentos aonde? Investimento permanente. Na onde? Em imóveis, maquinário, equipamentos. Só que esses equipamentos aqui não é uma televisão, não é uma câmera, um notebook, né? São maquinários pesados, são máquinas aí de indústrias, coisas. Então é o seguinte, o banco de investimento trabalha com coisas grandes, não varejo, entendeu? Não como o banco comercial. O banco comercial, ele trabalha no varejo, ele trabalha no povão lá, financiamento de pequenas coisas. Já o banco de investimento já tem uma característica aí mais refinada. E capital de giro, tá? O que é capital de giro? É o fluxo de caixa das empresas. Recursos financeiros necessários para o funcionamento cotidiano da empresa, contas a pagar, salários a pagar, encargos. Então é o capital de giro, tá certo? Capital de giro, professor, ele é de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Vamos lá. Curtíssimo, hot money, abaixo de 30 dias. Capital de giro, não. Capital de giro aí pode ser até de 1 ano. Curto prazo, não é isso? Médio prazo e longo prazo. Então nós temos aí o capital de giro, ele é considerado de curto prazo. Preste atenção porque isso pode cair na prova, né? Vamos lá, professor. Sim. Principais operações dessas entidades. Vamos lá. Agente financiador de operações de maior escala, como repasse de recursos oficiais de crédito, repasse de recursos captados no exterior, operações de subscrição pública de valores mobiliários, é isso, underwrite, não é isso? Ações, debêntures e financiamento de bens de produções a profissionais autônomos, né? Principais operações, continuando, securitização de recebíveis. Cara do céu, esse cara aqui ele faz muito, né? Professor, o que vem a ser, professor, essa securitização de recebíveis? Por exemplo, uma SA, ela está devendo aí 300 milhões de reais. Só que essa SA é uma SA aí com credibilidade no mercado. Em vez de ela pagar esses 300 milhões de dívida, ela vai fazer assim, ela vai securitizar. O que é isso? Ela vai emitir títulos no mercado financeiro, certo? Esses títulos aí do mercado financeiro, ele vai arrecadar esse dinheiro nesses títulos, ele vai pagar essa dívida. Em vez de ele pagar a dívida com dinheiro próprio, as instituições, elas vão pagar essa dívida com dinheiro de terceiros, né? E o dinheiro que teria que pagar essa dívida, ele faz outros investimentos. Isso que vem a ser a tal da securitização. Mas, professor, e o cara que comprou esse título? Cara, o cara que comprou esse título, ele será resgatado no futuro, claro, no futuro aí pré-determinado. E nesse futuro pré-determinado, claro que ele vai ser remunerado por isso. Então, os bancos de investimentos, gente, são instituições aí, ó, extraordinárias, super especializadas, principalmente nesse tipo de operação, ó. A securitização de recebíveis, né? Tanto de dívidas quanto de recebíveis, né? Que consiste na transformação de valores a receber e créditos da empresa em títulos negociáveis com o mercado, né? Nós temos aí securitização de recebíveis e nós temos securitização de dívidas, né? Professor, o que vem a ser securitização de recebíveis? É o contrário. A empresa aí tem aí milhões e milhões de crédito a receber, certo? Médio e longo prazo, ele junta tudo isso, faz títulos. Então, isso aí vem a ser o quê? Operações lá no mercado de ações, né? Então, é super especializado essas empresas. Prestação de vários tipos de serviços, tais como avais, fianças, custódias, negociação do mercado de capitais, administração de carteiras de títulos e valores imobiliários e de fundos de investimentos, underwrite e assim por diante. Então, aí estamos aqui as principais atuações, né, dos bancos de investimentos. É o papel que essas instituições cumprem dentro do sistema financeiro nacional. Professor, e aí, professor? Bom, você sabe que o examinador
cada vez mais ele está buscando o quê? Ele está buscando cada vez mais elaborar questões de provas com fundamento. E você, sabendo disso, você tem que estudar na fonte, onde o examinador retira as questões de provas. Então, está aqui para vocês essa resolução 2624 de 99 do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central, é uma grande fonte de alternativas de questões de prova aí. Você pode ter absoluta certeza disso. Sendo assim, nós não podemos deixar passar batida. Então, ela consolida as normas sobre a constituição e o funcionamento de bancos de investimentos. Vamos lá. Artigo 1º. Estabelecer que os bancos de investimento, instituições financeiras de natureza privada, especializadas em operações de participação societária, de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para o suprimento de capital fixo e de giro, e de administração de recursos de terceiros, devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Então está aqui para vocês, galera. Esse cara aqui, olha, o CESP gosta disso, tá? O CESP gosta de colocar exatamente esse cara aqui e mandar para você fazer um julgamento de certo e errado, tá? Parágrafo 1º, atenção, uma informação importante. Primeira coisa é o seguinte, ó, elas são o quê? Uma SA, como disse para vocês. Tudo que é banco é SA, exceto dois bancos, Banco Central do Brasil e o BNDES, que não são uma SA. Parágrafo 1º. Na denominação das instituições financeiras a que se refere esta resolução, deve constar a expressão banco de investimento, ok, até para divulgar para o público qual que é a atuação. Então você tem que entender que essa característica aqui do banco de investimento, o banco de investimento está muito relacionado a ações aí das pessoas jurídicas, né? Parágrafo 2º. Os bancos de investimento é facultado, além da realização das atividades inerentes à consecução dos seus objetivos. Então é o seguinte, os objetivos nós passamos lá agora. O que é autorizado a esse banco de investimento operar? Agora aqui já segue um padrão de questões que é utilizado pelas bancas da Sens Gran Rio, Banca FCC e também do CESP, né? Sens Gran Rio e FCC porque tem itens, né? Lá não tem de múltipla escolha, 1, 2, 3, A, B, D, E. Então o cara coloca esses caras aqui. Professor, e do CESP? Ele coloca esse aqui inteiro e manda você fazer um julgamento, certo ou errado. Vamos lá, o que ele pode fazer para alcançar os seus objetivos, né? Seus objetivos, professor, estão aonde? Está aqui, ó. 1. Estabelecer que os bancos de investimento, instituições financeiras de natureza privada especializadas, esse aqui é o objetivo dela, ó. Especializado em operações de participação societária de caráter temporário, financiamento da atividade produtiva para o suprimento de capital fixo e de giro e administração de recursos de terceiros, né? Agora vamos lá. Primeiro, praticar operações de compra e venda por conta própria ou de terceiros de metais preciosos no mercado físico e de quaisquer títulos e valores mobiliários no mercado financeiro de capitais. Outra coisa importante, os bancos de investimento têm uma participação presente na Bolsa de Valores e muito atuante, é uma das especialidades deles. Operar em bolsa de mercadorias e de fundos, bem como em mercados de balcão organizados por conta própria ou de terceiros. 3. Operar em todas as modalidades de concessão de crédito para financiamento de capital fixo e de giro. Olha aqui, ó, importante, cara. Cada item desse aqui é importante, o examinador pode estar cobrando sim. Tá? 4. Participar do processo de emissão, subscrição e a revenda e distribuição de títulos e valores mobiliários. 4. Operar em câmbio mediante autorização específica do Banco Central do Brasil. 6. Coordenar processos de reorganização, reestruturação da sociedade, de conglomerados financeiros ou não, mediante a prestação de serviços de consultoria, participação societária e a concessão de financiamentos e empréstimos, o famoso underwrite, né? 7. Realizar outras operações autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Então nós temos aqui as principais atividades do quê? Dos bancos de investimento. Cara, papo reto, essa aula aqui é uma aula completa. É um assunto pequeno, o professor está tentando
exaurir as possibilidades de questões de prova. E o último assunto sobre os bancos de investimento diz respeito à origem da captação dos seus recursos. Professor, por que isso? Cara, você tem que ter um juízo de valor. O sistema financeiro nacional, qual que é o grande tchan dele? É o quê? A tal da intermediação. Não é isso? A captação, e você vai emprestar esses recursos para outros, não é isso? Os bancos de investimento também vai fazer isso? Também vai fazer isso. Ele vai fazer a captação e vai emprestar para aqueles que necessitam. Só que ele vai emprestar para aqueles que necessitam o quê? De um público específico do sistema financeiro nacional. E no artiguinho 2º ele diz isso. É importante, prof? Sim. Os bancos de investimento podem empregar em suas atividades, além de recursos próprios, os provenientes de. Então ele pode ter de recurso do próprio bolso, que isso é muito difícil o banqueiro fazer, né? Mas ele pode fazer o seguinte, ó, depósito a prazo. Então ele pode utilizar, o examinador pode querer saber de você. Os bancos de investimento podem utilizar o depósito a prazo como emissão de certificados, sim, certificado de recibos bancários, depósitos bancários, interbancários, pode o quê? Como forma de captar recursos para fazer a intermediação financeira. 2. Recursos oriundos do exterior, utiliza muito, hein? Inclusive por meio de repasses interbancários. 3. Repasse de recursos oficiais, ou seja, dinheiro público, né? Depósitos interfinanceiros, outras formas de captação autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Então está aqui o artigo 2º, um artigo 1º e o artigo 2º, são 2 pontos importantíssimos da aula, porque pode ter certeza que o examinador vai estar lendo esse cara aqui e pode estar cobrando na sua prova, né? Artigo 3º, os bancos de investimento podem manter contas sem juros e não movimentáveis por cheques relativos a recursos de terceiros. Então, olha aí, professor, se perguntar na minha prova, os bancos de investimento podem ter contas? Sim, não pode ter contas correntes, porque as contas correntes, depósitos à vista, você pode se movimentar somente com cheques. Uma delas é cheque, não é isso? Ó. Olha que importante, ó, os bancos de investimento podem manter contas sem juros e não movimentáveis por cheques relativas aos recursos de terceiros. Olha, excelente possibilidade de questões. Vamos lá. 2 itens. Primeiro, recebidos para aplicação em títulos e valores mobiliários e outros ativos financeiros e ou modalidades operacionais disponíveis no mercado, nos mercados financeiro e de capitais, referentes a movimentações dessas aplicações, vinculados à execução de suas operações ativas ou relacionadas com as prestações de serviços, né? Legal, fechou, né? Professor, eu quero saber aí, professor, quais são esses bancos? Está aí, Banco Alfa é um banco de investimento, Banco Bandeirantes, Banco Alfa, Bandeirantes de Investimentos, Banco Fibra, Banco Matrix, BBM, BMC, Interamérica Express, Intercap, J. Morgan, aí um banco americano importantíssimo que se atua aí no mercado financeiro, Tendência, Sul América, são todos o quê? Exemplos aí de bancos financeiros. Normalmente eles estão vinculados muito na Bolsa de Valores, nas emissões de ações, investimento de capital fixo, né? Capital de giro, essas são as atuações do banco aí de investimento. Cara, com esse conhecimento que eu passei para vocês, vamos tentar fazer umas 2, 3 questões? Ok? Então agora com a sua consciência. Vamos ler a questão primeiro, vou dar 2 segundinhos para você responder. Banco do Brasil, CESP 2009. Os bancos comerciais podem captar depósito à vista, mas não podem captar depósito a prazo, o que está facultado apenas aos bancos de investimento. Errado. Por quê? Porque os bancos de investimento, claro que eles podem ter a captação de depósito a prazo, o que ele não pode ter é o à vista. Então a questão está errada aí. Aluno lá com concursos teria condições aí de acertar essa questão tranquilamente. Próxima questão. Banco do Brasil, CESP 2014. Os bancos de investimento são especializados em operações financeiras de curtíssimo prazo. E aí? Não, não é. Agora, esse cara aqui,
deve ter gerado muita confusão. Está errado essa questão. Por quê? Porque você sabe que ele é para financiar capital de giro e capital fixo. O capital de giro ele é considerado curto prazo, mais de 30 dias. O capital de curtíssimo prazo, ele é o quê? Abaixo de 30 dias. Então aí está errada e a gente aproveitou aí para fazer o quê? Uma ajuda à memória aí do conteúdo. Próxima questão. Bancos de investimento captam depósito à vista e depósito de poupança e atuam mais fortemente no crédito agrícola. Poxa, brincadeira, está tudo errado esse caso aqui. Não tem nem que falar. Primeiro que ele não capta depósito à vista, tá? Nem de poupança. E também ele não atua fortemente no crédito agrícola. Ele atua fortemente o quê? Lá no financiamento das SAs, tá? Na Bolsa de Valores, investimento, abertura de capital, operações de underwrite. Isso que é a atuação forte dos bancos de investimento. Mais uma, BASA CESP 2012. Tantas sociedades de crédito, financiamento e investimento, conhecidas por financeiras, quanto os bancos de investimentos são instituições financeiras privadas, constituídas sob a forma de sociedade anônima, basta a denominação social para diferenciar, ou seja, tem que ter lá banco de investimentos, tem que estar banco de investimentos. Banco de investimento mais CA? Sim, professor, você não explicou ainda as financeiras. Então, eu já estou adiantando um pouquinho, você já sabe que as financeiras também têm que se constituir pela forma de sociedade anônima. Então, a questão aí está super correta, parabéns para o examinador. É uma questão muito bem feita, uma questão realmente aí que avalia o conteúdo do aluno. Última questão da aula, BASA CESP 2012. Os depósitos a prazo, que é o CDB e o RDB, e as letras de câmbio são produtos típicos dos bancos de investimento e das sociedades de crédito, financiamento e investimento, respectivamente. Ou seja, vamos lá, está falando aqui, o CDB e o RDB são dos bancos de investimentos. Letras de câmbio são das financeiras. Claro que a resposta está correta, exatamente isso. Professor, nós não estudamos ainda as sociedades financeiras, mas aí nós já estamos adiantando. Já foram 2 questões, o que o examinador aí cobrou. Você já sabe que a financeira, ela tem que ser constituída por uma SA e que a forma de captação principal são letras de câmbio. Nunca esqueça disso, cara. Esse nome, letra de câmbio, sempre está sendo cobrado em questões de concurso, né? Então, questão aí o quê? Corretíssima. Ué, já terminamos essa aula aí? Terminamos, né? Aula boa é assim mesmo, né, gente? Aula boa, você põe para rodar o vídeo e quando se assusta já terminou, né? Vamos lá. Quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante das dificuldades. Exatamente, cara. Quem ora, quem ajoelha perante Deus, ela não vai se curvar perante as dificuldades. Você sabe por quê? Porque Deus estará presente, Deus irá te ajudar. É muito importante ter Deus no coração. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.